A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Caminhando por todos os mineiros e mineiras. Olá pessoal, estamos começando mais um Voz Ativa, o nosso podcast que já está no YouTube. Hoje recebendo um convidado muito especial, um amigo muito querido, um engenheiro que se tornou também especialista em economia, craque do mercado financeiro, autor de livros que já são best-sellers e que tem uma experiência não só na economia, na vida empresarial, mas na vida em geral, exemplar. Eu falo de Eduardo Moreira, que está aqui conosco hoje, que vai bater um papo com a gente sobre assuntos variados. Mas vamos começar com a economia. O Eduardo eu conheci quando eu li o primeiro livro dele, que foi o Encantadores de Vidas, não é isso, Eduardo, o nome? 2010, 2012, eu acho. Cavalos. Isso, contando a sua experiência com a doma de cavalos. Foi ele que trouxe para o Brasil esse método que depois se popularizou, se tornou generalizado, que é a doma. Como é que é o nome correto? É a doma... É a doma sem violência. Sem violência. As pessoas tentam falar que é a doma gentil, que já tem há bastante tempo, que é muito bacana, mas essa doma do Monty Roberts é uma técnica específica que ele desenvolveu, né? É a doma sem violência. Depois, na economia, ele escreveu vários livros. O último, se não me engano, chama-se Economia do Desejo, que é muito bom, recomendo a todos vocês que estão assistindo aí. Mas tem um best-seller, cujo título é muito sugestivo e, aliás, é esclarecedor. O que os donos do poder não querem que você saiba. E para você saber, você tem que ler o livro e eu recomendo fortemente. Mas vamos bater um papo aqui com o Eduardo. Eu quero começar, Eduardo, te perguntando, querendo ouvi-lo sobre um ponto que eu acho que hoje uma curiosidade, mais do que uma curiosidade, é mais do que isso, é até uma angústia de todos os brasileiros. O que é que está acontecendo com o preço dos combustíveis? Que história é essa da nossa Petrobras ter se tornado a empresa mais lucrativa do mundo? Enquanto isso, os brasileiros e brasileiras são penalizados pelos abusivos preços, altíssimos preços, não só da gasolina, do diesel, mas do gás de cozinha, afetando duramente a vida de todo mundo. E a Petrobras distribuindo lucros absurdos para os seus acionistas, e nós sabemos que grande parte deles hoje está no exterior. Que história é essa? Como é que você explica essa situação? Qual é a sua opinião sobre isso? Isso que eu queria começar por aí. Queria agradecer, governador, o convite e dizer, não sei se a gente chegou a falar já sobre isso, mas eu tenho família 100% mineira, né? É verdade. Por parte de pai é de Juiz de Fora, por parte de mãe de Belo Horizonte. Então, uma alegria grande estar podendo conversar. Tenho certeza que você tem um público que vai muito além de Minas Gerais, mas deve ter muita gente também de Minas que nos assiste, nos escuta aqui. O que está acontecendo com a Petrobras, na minha opinião, né, é um desvio de finalidade em relação ao que deveria ser uma empresa estatal. Uma empresa, para ser estatal, ela tem que cumprir, né, algum propósito para todos, né? Uma empresa que é pública, né, a etimologia da palavra público quer dizer de todos, né? E a Petrobras ela tem agido de todas as maneiras possíveis, menos para atender, enfim, as necessidades da população brasileira de uma maneira mais ampla. Quando ela foi criada lá atrás, você tinha, né, na parede dos escritórios da Petrobras que a missão da Petrobras tinha se escrito em tudo que é escritório da Petrobras, que a missão da Petrobras era oferecer combustíveis ao menor preço possível para todo cidadão e para toda empresa no Brasil. Não lembro exatamente como é que era a frase. Mas era isso mesmo. Esse era o lema da companhia, né? Era o lema da companhia. E aí faz sentido você ter uma empresa como essa, dado que esse é um dos principais custos que tornam, enfim, um país competitivo ou não, uma empresa competitiva ou não. E a gente tirou o bilhetinho premiado, né, quando ficou aqui com esse país, nesse planeta incrível que é o planeta Terra, a gente tirou o bilhete premiado de cair num país que tem quase tudo, né? Você tem
é uma das maiores reservas de água potável do mundo, tem a maior floresta tropical do mundo, tem a maior quantidade de terras cultiváveis, tem minério, você tem, enfim, um monte. E uma das coisas que você tem, né, é uma reserva energética muito grande, porque a gente tem uma das maiores reservas do mundo e que há poucas décadas atrás, né, há menos de 20 anos atrás, a gente descobriu, enfim, o pré-sal, que foi a maior descoberta das últimas décadas no mundo. Qual o problema? O problema é que, pouco a pouco, a Petrobras foi deixando de ser uma empresa de todos e passou a ser uma empresa com donos, né? Ou seja, a propriedade da Petrobras começou a ficar muito concentrada em determinados grupos. O controle ainda é do Estado. Então, assim, os instrumentos para poder fazer alguma coisa em relação a isso e forçar que a empresa cumpra, né, um papel de gerar competitividade, de levar combustível mais barato para todos, de crescer, né, determinados setores, isso é outra coisa importante, né? Uma empresa do tamanho da Petrobras, ela já foi responsável anualmente por investimentos muito acima da maioria dos estados brasileiros. Tinha um orçamento de investimento na Petrobras maior do que muitos estados no Brasil tinham orçamento do ano inteiro. Em alguns momentos mais do que a própria União, viu? Mais do que a própria União. No início do pré-sal, não é mais do que a própria União. E isso te dá um monte de ferramenta para fazer alguns determinados setores que precisam de incentivos se desenvolverem. Energia limpa, que é uma coisa que você precisa de um investimento de médio e de longo prazo, é uma coisa que não oferece um retorno de curto prazo. Você pode botar uma empresa estatal para desenvolver, pesquisar, investir, né? Na Green New Deal, que eles falam, né? O novo Pacto Verde que o mundo inteiro está fazendo. Nos Estados Unidos tem um programa com esse nome, mas é um pacto que o mundo inteiro está fazendo. Mas aí, pouco a pouco, a Petrobras foi aqui essa ação distribui acionista minoritário, etc. Quando você olha hoje para o capital social da Petrobras, do total das ações da Petrobras, somando as ações que dão direito a voto, as ações ordinárias, e as ações que não dão direito a voto, que tem preferência nos dividendos, as ações preferenciais, 45% está na mão dos investidores estrangeiros. Já é tudo isso, Eduardo? Quase metade. 45% dos investidores. A gente não está falando que não está na mão da União, não. Isso é só o estrangeiro. Meu Deus, é quase metade da empresa é hoje propriedade de investidores de fora do país. Isso aí. E aí o segundo grupo é, né, o grupo de controle, que é o grupo da União, que é 36% mais ou menos, um terço da empresa. E aí os pequenos acionistas, etc., tem ali mais ou menos 15%. E aí você tem outros, né? Que aí, enfim, você tem um monte de coisa. Mas veja que nós aqui no Brasil, que temos ações da Petrobras, somos mais ou menos um terço dos gringos, né? Dos estrangeiros que têm do total do capital, né? Um terço do total do capital só. Exato. E isso é inegável que, apesar dessas ações não serem as ações ordinárias, eles têm até um pedaço grande das ações ordinárias, mas apesar delas não serem, as ações que dão direito a voto, isso gera na empresa uma influência enorme desses investidores. Claro. Eles influem em quem vai ser escolhido para a presidência, para quem vai ser escolhido para o conselho, eles pressionam para que determinadas políticas, por exemplo, a política de preços, seja essa ou aquela, porque eles são diretamente, né, influenciados ou beneficiados, por exemplo, pelos dividendos que a empresa paga. Então, se uma política é uma política que ela é necessária, indispensável para o país, mas ela é prejudicial a esses acionistas, dificilmente você vai conseguir ela não vai ser adotada, é verdade, implementar uma política dessa da Petrobras, né? Então, estruturalmente, hoje em dia a gente tem que, infelizmente, viver, né, com o fato de que a Petrobras ela é quase uma empresa estrangeira em solo nacional, quando você olha quem detém as ações de uma maneira geral, né? E dirigida hoje por uma diretoria, um conselho, indicado pelo presidente da República, que claramente privilegia o interesse dos acionistas. E aí você está falando muito bem, cuja maioria são acionistas estrangeiros, né? Em detrimento do interesse público, que lá na origem era a que se destinava a empresa. Eu acho que isso tem a ver
com certeza, Eduardo, o impacto dessa estruturação da Petrobras, que está num ponto estratégico da nossa economia, que é a energia, né? Que é combustível, mas não só combustível, energia de maneira geral, isso impacta decisivamente num outro assunto que eu queria ouvir a sua opinião, que é a inflação. Nós estamos aí diante de um quadro dramático, né? O Brasil, que tinha vencido a batalha contra a inflação lá na metade dos anos 90 do século passado com o Plano Real, e desde então conseguiu manter a taxa de inflação em níveis muito razoáveis, né? Agora nós estamos diante de uma eclosão inflacionária que está duramente atingindo o poder aquisitivo dos trabalhadores, dos servidores públicos, da classe média, da população como um todo. E eu vejo o nosso governo, o governo do Bolsonaro, meio inerte nessa questão, né? Atribuindo a responsabilidade sempre a terceiros. A culpa da inflação é da Petrobras, mas a Petrobras a gente não pode mexer nela, porque lá é uma empresa, não tem como mexer. A culpa da inflação é da guerra da Ucrânia, que todos os países do mundo estão passando pelo mesmo fenômeno, que não é verdade. Mas, enfim, eu queria ouvi-lo sobre isso. Assim, como é que você vê essa eclosão inflacionária, essa dramática volta daquele fenômeno tão lesivo à população brasileira no momento como nós estamos vivendo? Qual que é a sua análise sobre isso? Bem, tem vários pontos que são muito importantes para a gente trazer aqui para o debate quando a gente fala de inflação. Primeiro, em relação a essa história do Bolsonaro culpar o mundo, a guerra, a pandemia. É qualquer um menos ele, né? É qualquer um menos ele. Mas tem um amigo meu que tem uma frase ótima para isso, que ele fala o seguinte: Eduardo, a culpa é dele, ele põe quem ele quiser. Ué. Então, a culpa é dele, ele põe quem ele quiser. Essa eu vou usar como bordão. A culpa é dele, e ele põe onde ele quiser, em quem ele quiser. Muito bom. É isso aí. Mas o que acontece? Eu outro dia estava dando uma entrevista, acho que era para o canal UOL, né, para o portal UOL, e eu estava falando o seguinte: é verdade, e esse governo usa muito, né, dessa estratégia para tentar desinformar. Sim. É verdade, sim, que o mundo vive, né, num ambiente inflacionário, por conta, primeiro, da pandemia, e aí você teve, por exemplo, né, a quebra de várias cadeias de suprimento, e isso fez com que vários setores não tivessem a oferta, né, de determinados produtos, porque você teve ali uma ruptura, né, com a pandemia, sim, as pessoas não puderam mais ir para as fábricas, não puderam mais trabalhar, os serviços também, as pessoas deixaram de prestar serviços, e com isso várias empresas tiveram que pegar e fazer uma mudança, né, da linha de produção delas para outra coisa completamente diferente. Quando voltou, não tinha aquilo que elas produziam antes. Então, você tem um desarranjo, né? Você tem uma desorganização da economia muito grande durante a pandemia e uma volta mais rápido, né, do que as pessoas conseguem rearrumar a empresa, né? Uma empresa, quando você pega e readequa, né, todas as máquinas, todos os robôs, todas as peças, não dá para chegar e falar assim: ih, gente, é igual quadrilha, né? Olha a chuva, vai todo mundo falar, é mentira, vai. Não é assim. De uma hora para outra você muda, não é assim, é verdade. E tanto é que tem um dado interessantíssimo, né, que é muito raro de você ver, que está acontecendo no mundo, é o seguinte: você tem ao mesmo tempo uma oferta de vagas muito grande e um desemprego muito alto. É verdade. As duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque é uma adequação que não acontece da noite para o dia. Então, esse é um dos motivos da inflação. E logo depois a gente tem a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que impacta diretamente o preço do barril do petróleo, que sai ali de $90, que todo mundo estava achando um absurdo, chegou a bater mais de $130, ou seja, uma alta enorme de um nível que já era alto, muito alto ali no final da pandemia. Tem a questão também dos grãos. Então, por exemplo, você pega o trigo, né? A Ucrânia é responsável por aí mais de 1/4 do trigo que é exportado no mundo. Então, você tem toda uma questão das commodities que são muito pressionadas com isso. Mas isso de Bolsonaro pegar um dado real e confundir tudo e dizer que é culpa disso, né? Aí já tem uma distância enorme entre isso ser a explicação da gente estar vivendo essa situação aqui no Brasil. E o que eu expliquei no UOL foi o seguinte: é como se você tivesse uma competição de barcos à vela, como você vê nas Olimpíadas, né? O Brasil tem uma tradição de campeões aí. Sim. E aí você vê o seguinte: olha, o vento está, por exemplo, a favor. Então o vento está ali na melhor direção
para você chegar do outro lado. Então o pessoal conseguiu chegar num tempo bom porque o vento está a favor. É verdade. Ou o pessoal demorou para chegar porque o vento estava ruim. É verdade. Agora, o vento está bom para todo mundo e ruim para todo mundo, mas tem aquele que chega em primeiro lugar e tem quem chega em último. É uma boa comparação essa sua, é uma ótima comparação. É verdade, e tem, ou não é? E aí você vê, poxa, aquele cara fez tudo direito e esse cara não soube fazer tudo direito. Só que ainda tem um problema, que aí a metáfora não é perfeita, que é o seguinte: na Olimpíada os barcos são muito parecidos. Sim. Na questão econômica, os barcos não são muito parecidos. Tem barcos que têm muito mais equipamentos que os outros. É verdade. E o Brasil é um dos barcos que, em tese, é um dos barcos mais bem equipados. Porque a gente é o segundo maior produtor de alimento do mundo. A gente tem uma maior reserva descoberta de petróleo do mundo. A gente tem as commodities minerais todas aqui, exportador para o mundo inteiro. A gente tem aquilo que a gente precisaria para amortecer esse choque. Agora, mesmo com o barco, que é o que mais tinha ali, instrumento, capacidade, etc., a gente está chegando... E se você me permite, a tripulação também não é ruim, viu? A população, ou melhor, a tripulação é boa, é de boa qualidade. Os passageiros são bons. Agora, o comandante, o timoneiro, meu Deus do céu. É um desastre. É de pior qualidade. E aí, nesse caso, eu vou até botar como timoneiro o Guedes. É verdade. Porque do barco da economia... E o Guedes é um desastre. Um desastre completo. E ele é tão desastroso que ele não acredita no barco, porque ele manteve a família dele, a bagagem dele, fora desse barco, botou lá nas Ilhas Caimã, botou lá em Jersey, sei lá, em paraísos fiscais, criou lá uma empresa, o dinheiro dele está lá. A política cambial está aqui. Ele está penalizando os brasileiros aqui com a política cambial dele, mas está ganhando dinheiro lá fora, ou seja, o barco dele é outro. Perfeito, o barco dele é outro. E você sabe que eu até hoje não me conformo mesmo com isso não ter virado um escândalo de proporções gigantes. Não tem cabimento, ministro, né? Vamos lembrar todo mundo que está nos ouvindo. Isso, explica aí, porque é para o nosso ouvinte entender bem o que significa o ministro da Fazenda do país ter as suas contas, o seu patrimônio financeiro denominado em outra moeda, que não a nossa. Em contas em bancos do exterior. Explica aí, Eduardo, que você é especialista nisso. Não, é isso aí. E ainda é pior, porque não é só em qualquer outro país. É num paraíso fiscal. No paraíso fiscal, então, isso mesmo. Nós temos o ministro da Economia no Brasil, ele que é o responsável por gerar uma condição onde as pessoas possam encontrar empregos, possam ser bem pagas, onde as pessoas possam, enfim, ter possibilidades para os seus filhos, para eles poderem, vocacionados, encontrar, né, ali na sua vocação um caminho para poderem seguir. Esse ministro, que é o responsável, que é o maestro da banda, que é o timoneiro do barco, ele tem toda a fortuna dele num paraíso fiscal, que é um lugar onde ele não paga impostos, onde ele não gera nenhum emprego no Brasil, e é onde ele pode fazer coisas com o dinheiro dele com zero de transparência, que a gente não pode saber, porque as pessoas... Eu falei isso, assim, a pessoa só pode ter 3 motivos para mandar dinheiro para um paraíso fiscal. Só 3, não tem um quarto. Ou essa pessoa não quer pagar impostos, ou essa pessoa quer esconder o patrimônio e a origem do patrimônio dela. Exatamente. Ou essa pessoa está com medo de que aconteça uma ruptura na economia, um golpe na economia. Nenhuma. As 3 são desastrosas para ele. Totalmente desastrosas. E não tem uma quarta, governador. Não existe uma quarta, só tem essas 3. Isso é o maior escândalo que aconteceu nesse governo e durou uma semana. Não, e acabou, e ele continua com o dinheiro lá e ninguém fala mais nisso. É o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Mas você disse bem sobre essa questão, eu achei, da competição dos barcos, né? Ou seja, todos os países do mundo estão submetidos às mesmas condições impostas pela pandemia, agora pela guerra da Ucrânia, mas nem todos estão se saindo tão mal quanto o Brasil. E olha que o Brasil tinha as melhores condições, tem as melhores condições em vantagens comparativas para se sair bem nessa competição. O problema está no comandante. Eu não tenho a menor dúvida que você concorda com isso. E eu quero dar um passo agora para falar de um outro assunto que tem a ver com esse também, que impacta nisso aí. Como é que um país com
tão boas condições em recursos naturais, em clima e mesmo na população brasileira, que é uma população criativa, uma população que mostrou através dos séculos ser capaz de enfrentar e vencer tantos desafios. Eu falei do Plano Real. O Plano Real é uma maravilha do ponto de vista da equação que foi feita para superar a inflação. Como é que um país que tem todas essas vantagens não consegue ter uma indústria nacional pujante? Eu estava vendo um dado há pouco, Eduardo. Nós, em 1980, 40 e poucos anos, 42 anos atrás, nós exportávamos em manufaturados o mesmo valor que a China, que era mais ou menos 9 bilhões de dólares na época. Hoje, nós exportamos cerca de 60 bilhões de dólares de manufaturados e a China exporta 2 trilhões e meio de dólares. Nós perdemos completamente a competição com a China e saímos, há 40 anos atrás, mais ou menos do mesmo patamar. O que aconteceu com a indústria brasileira, Eduardo? Explique isso aí para nós do seu ponto de vista. São várias coisas. Primeiro é o seguinte, o Brasil já viveu, como você falou, da década de 30, década de 80 do século passado, um boom, né, que foi o país do mundo, né, ali junto com o Japão, um pouco atrás do Japão, que mais teve, né, o crescimento de sua indústria, da sua economia. Os chineses vieram para o Brasil para entender, né, o que a gente estava fazendo e o Brasil era um caso de estudo, né, no mundo inteiro. O que acontece a partir da década de 80? Na década de 70, você tem um experimento no Chile, né, junto com Pinochet, o Guedes fazendo parte disso, de um negócio chamado neoliberalismo. Né? Essa história do neoliberalismo você faz o seguinte, olha, sem Estado interferindo, né, você deixa correr solto, e aí tudo vai, a mão invisível do mercado vai levar tudo para o melhor lugar. É isso aí, resolve tudo. Quem é pobre deixa de ser pobre, quem não é competitivo passa a ser competitivo. É uma mágica, né, que a mão invisível do mercado promove em qualquer economia do mundo. Isso é testado ali na década de 70, na década de 80 você tem o Reagan nos Estados Unidos, a Thatcher na Inglaterra, transformando isso numa corrente mainstream, ou seja, numa corrente que a principal do pensamento do mundo capitalista. Ela virou quase hegemônica, né, entre os economistas, né? E muito por conta da academia também. A academia é financiada as universidades para produzirem relatórios, produzirem peças de pesquisa, etc. Isso, lastreando isso. Os prêmios Nobel são dados, né, para os pais dessa teoria, desse pensamento, dessa corrente. E aí você começa a ter, enfim, essa história de tipo assim, vamos fazer as reformas que destroem o estado de bem-estar social, e você começa a ter essas reformas acontecendo, reformas da Previdência, trabalhista, etc. Você começa a ter o processo de privatização de empresas estatais e você começa a ter a abertura, né, para o resto do mundo, para poder vender, enfim, os seus produtos no seu país. O que acontece com o Brasil? O Brasil, ele faz isso, né, um país que ainda era, e é importante a gente dizer, um país que mesmo com esse crescimento todo, ainda era muito desigual, e era um dos países, porque o Brasil cresceu, mas não distribuiu. Isso é exatamente. Muito importante dizer. Que quando as pessoas defendem o regime militar, você fala, não, mas ali pelo menos o Brasil cresceu, mas não distribuiu. Cresceu, o crescimento ficou só na mão dos mesmos donos dos escravos lá, dos donos da Casa Grande. É um parênteses que eu faço aqui, é o que eu chamo de crescimento perverso, né? Você cresce, mas você acumula renda, você cresce, mas se torna cada vez mais desigual, você cresce e não distribui, você cresce e aprofunda o fosso social. Foi isso que aconteceu no regime militar e é isso que continua hoje nesse modelo temerário. Aí agora eu estou usando temerário porque eu lembrei do Temer aqui, porque começou foi com ele, né? E está se prolongando no governo Bolsonaro. É um modelo econômico perverso, não tem outro nome para isso. Te interrompi, desculpe, continua aí. Não, mas perfeito. E aí o que acontece é o seguinte, você passa a ter um país que é extremamente desigual, em tese, né, aberto para competição, com o Estado saindo cada vez mais do jogo e as pessoas perdendo cada vez mais
os seus direitos sociais. A gente tem ainda uma sorte, Sim. que a gente ali na transição para o regime democrático, imbuído desse vento democrático, desse vento de... A gente faz uma Constituição que segura esse processo. É verdade. A Constituição de 88, a Constituição cidadã, ainda faz... Não, olha só, não vai ser tão rápido esse desmonte, não. Porque verdade. tem aqui um piso para o quanto a gente tem que mandar para a saúde, para a educação, tem o programa X, o programa Y... Mas aí a Constituição ela só posterga um processo que depois começa a acontecer. Fernando Henrique Cardoso começa a fazer esse processo. Nos governos do PT, esse processo dá uma parada na parte social, ele melhora. Mas na econômica, não. Na econômica, não. E aí vai uma crítica pessoal, por exemplo, a reforma tributária, que podia ter sido feita, o sistema financeiro, a gente podia ter tido uma reforma do sistema financeiro, mas não fez. E aí é isso aí, vamos fazer a próxima, entendeu? Mas fizemos muitas coisas que não foram feitas. Na parte da educação fez-se muito no Brasil, né? Na parte de pesquisa, de incentivo à pesquisa, se fez muito. Sim. E aí a gente, depois do golpe de 2016, aí a gente, da noite para o dia mesmo, a gente desmonta, né, o que ainda existia aqui no Brasil de investimento em pesquisa, de investimento nas universidades, de financiamento para novas atividades. No momento, aí vem um problema muito grande. Existe uma coisa chamada Lei de Moore. A Lei de Moore diz que a tecnologia ela dobra cada vez num tempo que é metade. Então, por exemplo, se você tem um processador que tem 16 gigabytes, né, que ele consegue armazenar, para ele passar o mesmo tamanho para 32 gigabytes, você vai demorar 2 anos. De 32 para 64, você vai demorar 1 ano. De 64 para 128, então você tem essa curva exponencial. É geométrico o crescimento. Né? Isso, o crescimento geométrico, a forma PG, né, de quem estudou lá para progressão geométrica. O Brasil... ele resolve parar o seu investimento em ciência, tecnologia nas universidades, no financiamento de novos negócios, quando o mundo está nessa parte mais inclinada da curva exponencial, né? Então, o que acontece? 1 ano hoje em dia que a gente fica para trás, em termos de software, em termos de pesquisa, em termos de capacidade das nossas máquinas produzirem, não é o mesmo 1 ano de 30 anos atrás. Do século hoje passado, É isso aí. Acontece muito mais coisa em 1 ano em termos de mudança tecnológica. De modo que hoje, você achar que o dólar vai para 6 e a gente vai começar a vender um monte de sapato no mundo porque a nossa moeda está desvalorizada, é uma tremenda besteira, porque a nossa máquina está fazendo um sapato enquanto a outra máquina lá está fazendo 10. Por quê? Porque a nossa máquina está ficando para trás, o nosso software está ficando para trás. Então o Brasil ele ficou para trás na pior hora para ficar para trás, né? Eduardo, você tem uma capacidade de tornar visível, de tornar alcançável por qualquer pessoa as coisas mais difíceis de explicar. Eu digo isso porque eu sou economista e os economistas têm uma enorme dificuldade em dar esse tipo de exemplo. Você consegue fazer isso muito bem. Você acabou de dizer por que a industrialização brasileira ficou inconclusa, né? Ela foi interrompida por esse mecanismo perverso, selvagem até, eu diria, de reduzir investimento público, parar de investir em pesquisa, parar de investir nas universidades, na educação, atacar a indústria brasileira, porque foi atacada com uma política cambial errada, e agora nós temos esse panorama terrível. O país reduziu a indústria brasileira, que chegou a ser quase 1/3 do nosso PIB, hoje mal chega a 10% do PIB. Olha, nós estamos chegando um pouco no nosso prazo final aqui. Eu não quero terminar sem antes falar um pouquinho de Minas Gerais e, mais do que falar, te ouvir sobre Minas Gerais. Que você dissesse para nós o que você acha desse estado que hoje a mineração domina o cenário, mas tem uma agricultura muito poderosa e tem muitas possibilidades naquilo que a gente chama, você conhece bem o conceito, de arranjos produtivos locais. Uma visão breve, rápida, um resumo seu, para a gente terminar com essa questão de Minas Gerais. Eu acho que quando, enfim, eu montei um produto há uns 20 anos atrás, né? A gente estava lançando uma empresa, etc. Uma vez um amigo meu de Belo Horizonte chegou para mim e falou assim: Eduardo, você tem que testar em Belo Horizonte isso antes. Eu falei, por quê? Foi porque tudo que dá certo lá dá certo no Brasil inteiro. Você tem várias características. Sim, você é provinciano, mas ao mesmo tempo é de vanguarda. Você tem uma população
que tem um poder de consumo muito grande, mas ao mesmo tempo é uma população que é conservadora com como usa o seu dinheiro. Você tem um pessoal que é desconfiado, mas ao mesmo tempo um pessoal que ousa, né, montar algumas das maiores empresas do Brasil. Então ele fala o seguinte: testa aqui. Se o negócio funcionar aqui, vai funcionar no Brasil inteiro. Então eu tenho assim, uma estima muito grande, né, pelo Estado, e acho que realmente é um Estado de muitas possibilidades. Você tem os recursos naturais do Estado, mas você também tem a possibilidade de... Porque, vamos falar o seguinte, a gente está falando de Minas Gerais, um Estado que tem mais território do que muitos países europeus, e além disso, você tem ali no lugar que é bom para plantar café, você tem lugar que é bom para produzir vinho. Não sei se você está sabendo, mas tem ótimos vinhos que estão sendo produzidos em Belo Horizonte. Você tem lugar que é para você extrair minério. Azeite também. Centros tecnológicos. Você tem vários lugares que estão sendo criados, centros tecnológicos de pessoas desenvolvendo software. Então você tem inúmeras possibilidades. Agora, uma coisa que eu acho que num estado tão grande e tão diverso como Minas Gerais você tem que fazer é estimular a economia local com um conceito que aqui no Brasil tem esse nome, que você falou, e lá fora eles chamam de Community Wealth Building, construção de riqueza na comunidade. O que ele quer dizer? Explicando de uma maneira super simples. Sim. Vamos supor que você mora numa pequena cidade, tá? De Minas Gerais, uma cidade de 50 mil habitantes, que fica ali a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Tá, e aí perfeito. Resolvem fazer ali na cidade uma estrada, né? Fazer a estrada está toda esburacada, toda ruim, e aí em volta da estrada montar ali um posto de saúde, montar uma escola, etc., uma universidade federal e etc. Você pode chegar, e vamos supor que isso tudo vai gastar 100 milhões de reais. Sim. Você pode pegar os 100 milhões de reais e dar essa obra para uma pessoa, por exemplo, que mora em Belo Horizonte, pior, que mora na Faria Lima, que mora aqui em São Paulo. Perfeito. Você vai ter uma estrada nova, você vai ter uma escola nova e você vai ter todo mundo na cidade vivendo na mesma pobreza, na mesma desigualdade, sem poder frequentar a escola, sem ter comprado um carro, sem animar, né, a economia local. E você pode gastar... olha só o que eu vou dizer, hein? Sim. Você pode gastar 120 milhões de reais, pode ser mais cara a obra, Sim. mas você tentar fazer essa obra com as empresas locais, contratando as pessoas de lá, os serviços locais. Sim. E aí é o seguinte, o dinheiro fica todo lá. Isso. E é esse dinheiro que vai comprar no mercadinho, é esse dinheiro que vai abrir um novo restaurante, vai abrir uma nova farmácia. Você gera dinamismo na economia local, não é isso? Uma sinergia local. Isso é fundamental. Isso é um modelo perfeitamente compatível com um estado tão diversificado como Minas Gerais, que você conhece bem, né? Tem a família aqui. É um estado diversificado que tem vários clusters, para usar uma palavra que teve na moda também, né? Clusters importantes que podem ser interligados, podem interagir, podem gerar um dinamismo muito forte, um crescimento econômico que nós não estamos vendo nesse momento atual. Infelizmente, o governo estadual hoje, o governador de hoje, não dá a menor importância a isso, está promovendo outra vez uma abertura indiscriminada para a atividade mineradora, de forma poluidora, de forma antiecológica. Nós estamos retrocedendo, nós estamos deliberadamente caminhando para voltar a ser uma colônia agroexportadora ou minero-agroexportadora e jogando fora um grande esforço que foi feito anteriormente aí, um acúmulo grande que tínhamos em pesquisa, em desenvolvimento, não só na área de minerais, porque nós tínhamos também temos terras raras em Minas Gerais e estamos desenvolvendo isso. No meu mandato de governador, nós trabalhamos, e você conhece o produto, que é o grafeno. Chegamos a produzir, a criar uma empresa que era a MG Grafeno. Tudo isso foi jogado fora, estamos retrocedendo. É triste, é realmente triste. Mas olha, vamos ter esperanças. Eu acho que o Brasil está num momento de ruptura. Daqui para frente nós vamos caminhar para um futuro muito promissor e muito próspero, ou vamos mergulhar definitivamente nas trevas de um passado que eu não quero viver de novo, que foi o período autoritário, da ditadura militar. Essa é a escolha que tem que ser feita. Eu tenho certeza que os brasileiros e as brasileiras e os mineiros e mineiras saberão fazê-lo. Eu quero pedir para você encerrar, deixar a sua palavra final aí, o seu recado, e te agradecer muito, mas muito mesmo, pela sua participação de forma tão brilhante, tão inteligente, que, aliás, é sua característica.
Palavra Poxa, com você. eu me senti tão honrado pelo convite, né? E tão bom estar falando para o pessoal, enfim, do Brasil inteiro, mas Sim. muito para o pessoal de Minas, né? Eu tenho um carinho enorme, boa parte da minha família mora ainda aí em Minas, e eu acho que é isso, é o ano, com certeza, né, que todos nós viveremos a eleição mais importante das nossas vidas. Com certeza. E não importa se você tem 90 anos, se você tem 50 anos ou se você tem 16 anos, é a eleição mais importante das nossas vidas. Então, estejam presentes, votem, não justifiquem o seu voto, participem do processo eleitoral, façam campanha, militem, porque a gente está militando nessa eleição especificamente muito mais do que por uma pessoa ou do que por um partido, né? A gente está traçando uma linha entre o que é democrático e a arena de debate e o que não é democrático e aquilo que a gente tem que engolir sem reclamar, né? Então é hora de escolher um lado. Muito bem. E você já escolheu e eu também já escolhi. Nós sabemos qual é o nosso lado. Não é isso, Eduardo? Tamo junto. Tá bom, querido. Um grande abraço, muito obrigado. Vamos nos encontrar de novo em breve, tá? Muito obrigado a você. Tamo junto. É isso aí. Obrigado, viu? Recado Sucesso. final aí a todos. Vamos... YouTube, o canal do YouTube tem o nosso podcast aí integral para quem não conseguiu ver. Muito obrigado, Eduardo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.